Por quase meio século, um bilhete cósmico de 6 letras tirou o sono dos astrônomos. Uma única palavra: uau! E se a solução para o maior mistério da busca por vida extraterrestre estivesse escondida bem debaixo do nosso nariz o tempo todo, nos dados originais? 72 segundos. Foi só isso que durou. Um piscar de olhos no tempo do universo. Mas foi o suficiente para um pulso de rádio vindo das profundezas do espaço desafiar a ciência por décadas. Imagina a cena. 15 de agosto de 1977. Do nada, sem aviso nenhum, o radiotelescópio Big Ear capta esse sinal. E logo depois, silêncio. Silêncio absoluto. Ele nunca mais foi ouvido. Desapareceu como um fantasma. A única prova que sobrou foi isso aqui. Um código enigmático, 6EQJ5, impresso num pedaço de papel. Não era uma mensagem, sabe? Era mais como um registro de intensidade, uma impressão digital de algo muito, muito poderoso e completamente inesperado. O sinal era tão bizarro, tão diferente de tudo que já tinham visto, que o astrônomo que o descobriu, Jerry Eyman, só conseguiu pegar uma caneta vermelha, circular o código e rabiscar na margem. Uau! E pronto. Estava batizado o maior mistério da astronomia moderna. E olha, a solução para esse enigma é inacreditável. Então, para a gente desvendar isso junto, aproveite e se inscreve aí para não perder o final dessa investigação. Ok, então vamos fundo nisso. O que veio depois foram décadas. Décadas de silêncio e, claro, muita especulação. O sinal virou o candidato número 1 para uma transmissão alienígena. Por quê? Porque simplesmente nenhuma explicação natural parecia fazer sentido. Era o nosso melhor caso. Por muito tempo, foi o único caso. Para entender por que esse sinal deixou todo mundo maluco por tanto tempo, a gente precisa olhar a ficha criminal dele. A duração, exatos 72 segundos, que batia certinho com o tempo que uma fonte levaria para cruzar a mira do telescópio. A intensidade, absurda, mais de 30 vezes mais forte que o ruído de fundo normal do espaço. A origem parecia vir da constelação de Sagitário, mas a cereja do bolo, o que fez todo mundo pirar mesmo, foi a frequência, quase cravada em 1420 MHz. Isso é conhecido como a linha do hidrogênio, a frequência natural do elemento mais abundante do universo. Era como se alguém tivesse escolhido o canal de rádio mais óbvio para gritar: "Ei, a gente está aqui!" Essa linha do tempo aqui mostra bem o drama da investigação. O sinal foi detectado em 77, mas as décadas seguintes só trouxeram mais perguntas e mais silêncio. O caso esfriou completamente. Em 2017, uma primeira explicação natural finalmente surgiu, trazendo alguma esperança. Mas foi só recentemente, com uma reanálise profunda dos dados de arquivo, que o jogo virou de uma forma que ninguém esperava. Vamos para a primeira grande teoria que tentou resolver o mistério sem precisar de alienígenas. Em 2017, os olhos se viraram para um suspeito bem diferente: cometas. A ciência por trás disso é bem fascinante. Pensa num cometa chegando perto do Sol. O calor faz o gelo dele virar gás, criando uma nuvem gigante de hidrogênio em volta. E adivinha? Essa nuvem de hidrogênio emite ondas de rádio, justamente na frequência de 1420 MHz. Batia com o nosso sinal. A teoria parecia fechar redondinho. 2 cometas que ninguém conhecia lá em 1977 passaram exatamente pela região do céu de onde veio o sinal. O cenário era esse: o telescópio captou a emissão de um deles, e isso explicava por que o sinal nunca mais apareceu, né? O cometa passou e foi embora. Só tinha um problema, um problemão. A intensidade do sinal UAU era tão alta que exigiria uma nuvem de hidrogênio muito, mas muito maior do que se esperaria de um cometa. A pista era boa, mas a conta não fechava. E aqui que a história dá uma guinada digna de filme. Décadas de dados arquivados, fitas, papéis que nunca tinham sido digitalizados, tudo isso foi redescoberto e analisado com a tecnologia de hoje. O caso foi oficialmente reaberto. A pergunta que essa nova geração de astrônomos fez foi exatamente essa: e se a gente não tinha a história completa? E se a evidência original estava incompleta? A resposta que eles encontraram mudou absolutamente tudo. E essa comparação aqui é crucial. A reanálise não só ajustou os dados, ela praticamente desenhou um novo suspeito. A localização ficou mais precisa, um pouquinho deslocada, a frequência também tinha uma sutil diferença, mas o mais chocante foi a intensidade. O sinal era ainda mais forte do que se pensava. Muito, mas muito acima do que qualquer cometa poderia produzir. A impressão digital do nosso caso cósmico tinha mudado, e com isso, a teoria dos cometas, ela foi por água abaixo. Com os cometas fora de cena, uma nova explicação surgiu.
e ela apontava para um evento astrofísico muito mais violento e muito mais raro. Exatamente. A pergunta é essa. Se uma nuvem de gás de um cometa não era suficiente, que tipo de evento no universo tem poder para fazer uma nuvem de hidrogênio brilhar tão forte por um período tão curto de tempo? A resposta pode estar num fenômeno com um nome bem legal: superradiância. Pensa assim, é como se fosse um flash de câmera cósmico. Imagine uma nuvem de hidrogênio enorme, fria e escura só boiando no espaço. De repente, pá! Ela é atingida por uma explosão de radiação muito forte vinda de outro lugar. Por um instante minúsculo, os átomos da nuvem meio que entram em sincronia e liberam toda essa energia de uma só vez. O resultado? Um pulso de rádio super brilhante e focado. E depois, silêncio de novo. Então, a nova sequência de eventos seria esta. Primeiro, o gatilho. Uma explosão de radiação de algo muito violento, talvez um magnetar, viaja pelo espaço. Segundo, a colisão. Essa explosão bate de frente com uma nuvem de hidrogênio frio que estava ali, no meio do caminho. E terceiro, a resposta. A nuvem fica super energizada e brilha intensamente por um tempinho, criando o nosso sinal UAU, antes de apagar de novo. Então, o resumo da ópera é este. A hipótese dos cometas não resistiu aos novos dados. Já a hipótese da superradiação se encaixa como uma luva. Ela explica a energia altíssima, a frequência precisa e, o mais importante, a natureza única e não repetitiva do sinal. É assim que a ciência avança. A gente fica com a explicação que melhor se ajusta a todas as evidências disponíveis. Mas olha, resolver o sinal UAU como um fenômeno natural não é uma derrota de jeito nenhum, muito pelo contrário. É uma vitória gigante para o método científico. Cada alarme falso como este ajuda a gente a ajustar a mira. Ensina a comunidade 7 a distinguir melhor os sussurros exóticos do universo de uma potencial mensagem. E este é o verdadeiro legado deste caso. Primeiro, ele prova que a ciência funciona, mostrando como novas tecnologias podem extrair verdades de dados com quase meio século. Segundo, ele nos força a reconhecer que o universo está cheio de eventos relâmpago, coisas que acontecem uma vez e nunca mais. Falsos positivos como o UAU ou o mais recente BLC1 não são falhas, são aulas valiosas. Eles aprimoram nossas ferramentas e nos preparam para o maior desafio de todos: ter certeza absoluta quando um sinal não for natural. No final das contas, o sinal UAU não era um oi de outra civilização, mas ele provou que o universo pode nos surpreender de um jeito que a gente nem imagina. A solução desse mistério não fecha a porta da busca, ela escancara. Mostra que precisamos de telescópios mais atentos e algoritmos mais inteligentes para captar esses flashes cósmicos. A questão que fica agora não é mais se vamos ouvir algo, mas o que vamos ouvir. O que mais está lá fora, só esperando o momento certo para ser descoberto. Deixe sua opinião aí nos comentários.